O ano é 1865 e a Guerra Civil Americana chega ao fim. Depois de longos 4 anos de conflito, os confederados finalmente se rendem à União, que coloca um ponto final à escravidão na América do Norte, muito ao deleite das potências imperialistas europeias que nessa altura do século XIX já viam a escravidão como uma relíquia de um passado bárbaro. Isso em seus territórios europeus plenamente industrializados, porque em suas colônias a servidão comia solta. O movimento abolicionista foi um dos primeiros exemplos na história humana onde o lucro imediato foi preterido frente aos direitos humanos, um conceito que havia sido formalizado muito recentemente durante a Revolução Francesa, que os ignorou fortemente, mas a ideia se estruturou ali. O Reino Unido foi a primeira nação na história que efetivamente deu fim à escravidão, em 1833 com o Slavery Abolition Act, que libertou mais de 800 mil escravizados em suas colônias do Caribe, África do Sul e Canadá. Mas é claro, nem tudo são flores. Deixar de tratar um negro como um objeto para tratá-lo como uma pessoa demorou mais um pouquinho. A escravidão sai de cena e as leis de Jim Crow assumem o seu lugar. Entre o fim da Guerra Civil e o movimento dos direitos civis são quase 100 anos, e durante todo esse período a segregação racial foi lei nos Estados Unidos, Canadá e África do Sul, e posteriormente adotada na década de 30 pela Itália fascista e Alemanha nazista. Mesmo com a derrota do eixo e o colapso de suas teorias racistas, os burocratas americanos fecharam os olhos para como eles mesmos tratavam a população negra em seu país, inclusive aqueles que sangraram e morreram nos campos de batalha da Europa e Ásia em uma guerra que não era deles. E foi assim até o fim da década de 50, quando o movimento dos direitos civis conquista a atenção do mundo e revela ao planeta o que estava acontecendo na América. Um século depois do fim da escravidão, os afro-americanos finalmente haviam se tornado cidadãos, e o mercado estava pensando em como eles iriam fazer dinheiro em cima disso. Com o fim do apartheid americano, o apartheid sul-africano havia se tornado o novo elefante no meio da sala. A comunidade internacional não sabia exatamente o que fazer com a África do Sul. Agora que os americanos perceberam que segregar pessoas com um pouco mais de melanina era errado, o resto do bloco ocidental deixa de fazer vista grossa ao racismo institucional de seus aliados. Nas décadas que viriam, sanções econômicas das potências ocidentais foram feitas contra a África do Sul com o objetivo de forçar o seu governo a derrubar as leis segregacionistas. Só que nesse caso não foram os governos que iniciaram as sanções contra o país, foram as empresas que começaram esse boicote. Liam Sullivan era um pastor batista, ativista dos direitos civis e membro do conselho da General Motors, que era na década de 70 a maior companhia do planeta. Como homem negro, ele era obviamente contrário ao regime do apartheid. Em sua posição de poder, ele resolveu fazer algo. Em 1977, ele desenvolve o que viria a ser chamado de Princípios de Sullivan, que foram 6 pré-requisitos que a companhia exigia de seus funcionários para executar os seus negócios em qualquer lugar do mundo. A GM era a maior empresa em operação na África do Sul e a que mais empregava funcionários negros. Os princípios de Sullivan entraram em rota de colisão direta com as leis segregacionistas. Esse foi o início efetivo de uma campanha massiva de desinvestimento que estava sendo gestada desde a década de 60. Mas no contexto da Guerra Fria, Washington não queria isolar a África do Sul. Sabendo disso, diversos investidores ativistas anti-apartheid organizaram um lobby que defendia a aplicação dos princípios de Sullivan em seus negócios e, por consequência, o desinvestimento naquele país. E o que se seguiu foi uma gigantesca pressão nas empresas sul-africanas listadas na bolsa, que agora estavam sendo confrontadas com a seguinte questão: se implementarem os princípios de Sullivan em suas companhias, eles estarão quebrando as leis do seu país. Mas se eles se negarem, os preciosos dólares norte-americanos vão embora. Essa pressão toda escalou até que finalmente se tornou política de Estado. Em 1986, o governo americano impôs embargos que devastaram a já fragilizada economia sul-africana, e com isso, o resto do planeta vem a reboque. O regime do apartheid viria a colapsar 8 anos depois. O mercado aprendeu uma coisa nessa batalha de mais de 2 décadas travada contra o governo sul-africano: que pautas sociais são extremamente poderosas, independente de qual seja ela ou o seu objetivo final. Nesse caso, era literalmente o fim de um regime racista, mas as estratégias desenvolvidas e aplicadas nesse período poderiam ser a favor ou contra qualquer outra coisa, como por exemplo, o meio ambiente, que estava cada vez mais se tornando uma pauta relevante na política mundial. Em 2004 ocorreu o The Global Compact Leaders Summit, evento anual da ONU que reúne em Nova York líderes mundiais e os maiores players do mercado para discutir assuntos de relevância mundial. A pauta do evento de 2004 era buscar o comprometimento dos mais de 500 convidados a adotar e aplicar em suas áreas, seja governo
ou companhias, um conjunto de valores fundamentais que iam de normas trabalhistas e combate à corrupção até direitos humanos e sustentabilidade. É nesse evento que nasce a ideia que viria a se tornar o ESG um ano depois. Environmental, Social and Corporate Governance. O ESG é o sucessor espiritual dos princípios de Sullivan da década de 70, mas que expandiu em todos os sentidos as ideias formuladas por Leon naquela época. A classificação ESG tem se tornado um dos principais indicadores desde a crise financeira de 2008 e vem pautando as decisões das maiores companhias do planeta desde então, como Disney, Apple, Google, Facebook e Microsoft. Mas afinal de contas, o que é ESG? De maneira simplificada, ele é um conjunto de dados que classificam quão boa uma companhia é na gestão de riscos. Na perspectiva do ESG, é analisada a atitude dessas empresas às mudanças climáticas, como elas tratam seus funcionários, como é a gestão interna e o seu impacto na sociedade como um todo. Esses dados são compilados e distribuídos aos investidores, para que os mesmos tenham mais informações para uma melhor tomada de decisão na alocação de seus recursos. E com isso, obtendo lucros investindo em companhias engajadas em combater os maiores problemas da sociedade. Muito lindo isso tudo, né? Deixa eu entrar em detalhes. Environmental. Você já deve ter reparado que sustentabilidade e carbono zero se tornaram um mantra de várias empresas nos últimos anos. A razão por trás disso é o ESG, que classifica todas as ações dessas companhias relacionadas ao meio ambiente, como elas lidam com resíduos gerados em seus processos produtivos, o quão eficiente é a utilização de matérias-primas na fabricação dos seus produtos, se eles utilizam fontes renováveis de energia, em resumo, o quão bem essa companhia gere os seus recursos naturais, com o objetivo de minimizar os riscos de sua produção, como por exemplo, ficar sem água. E também busca reduzir a sua pegada de carbono, reduzir o desflorestamento e a destruição da biodiversidade, ou seja, o quão engajada essa companhia está no combate às mudanças climáticas com a intenção de não comprometer o futuro da instituição a curto, médio e longo prazo. É daí que ideias geniais surgem, como a criação do mercado de créditos de carbono, ou lobby para proibição de veículos com motores a combustão para forçar a população a adquirir novos carros elétricos, ou tirar o carregador das caixas dos novos iPhones. Bom, Governance. Dos 3 itens que compõem o ESG, o Governance é o mais lógico de existir e o único a ser aplicado em sua totalidade a qualquer tipo de empresa. Ele consiste na classificação da gestão da companhia, como ela lida com a sua segurança digital, o combate à corrupção e suborno, a transparência de suas contas, se existem mecanismos que suprimam o conflito de interesses entre seus funcionários e muitos outros fatores de risco. Basicamente, essa é uma categoria que analisa a saúde dessa companhia. E chegamos no social e é aqui que mora o problema. Vamos supor que uma empresa tem uma excelente gestão, com funcionários capacitados em toda a hierarquia e que ela tem uma magistral gerência dos seus insumos a fim de evitar ao máximo o desperdício de recursos. Essa empresa fecha todo trimestre no azul e com uma boa margem de lucros. Você deve imaginar que essa empresa tem uma classificação AAA no ESG, né? Mas como sua diretoria é composta por apenas homens brancos héteros, a classificação dela é B. Basicamente, esse é o social. Em poucas palavras, uma empresa para ranquear bem no social, ela necessariamente precisa de um programa de inclusão de minorias, incentivar a igualdade e a inclusão, financiar ONGs e melhorar o bem-estar dos seus funcionários dentro e fora da empresa, como videogame no refeitório ou sala de naná. E também benefícios de verdade, como plano de saúde, férias remuneradas e muitos outros. O ponto é, essa é a categoria do ESG mais subjetiva e que vem se tornando cada vez mais ideologizado na última década e está se tornando um cabide de emprego para muita gente incompetente, seja no operacional quanto produto em si. Algum dia você já se questionou do porquê as maiores empresas do mundo do nada passaram a engajar em causas sociais, incluindo aquelas que têm um histórico extremamente podre? Saiba que não é porque elas se importam com a sua luta, mas sim porque elas precisam estar bem ranqueadas no ESG. Caso contrário, elas irão receber menos investimentos ou até mesmo perder acionistas. Por sua vez, as agências de rating têm um gigantesco incentivo para fomentar o ESG, porque agora elas podem implodir companhias inteiras do dia para noite simplesmente classificando uma empresa como não woke
o suficiente. Esse é um gigantesco poder que só vem aumentando, mas não são apenas as agências de rating que estão se aproveitando dessa posição privilegiada. Todo o mercado financeiro pulou de cabeça nessa festinha e uma asset manager está engajada mais do que todas as outras a tornar o ESG o padrão de mercado. Ela, há muito tempo, já se tornou a empresa mais poderosa do planeta, chegando ao ponto de ditar a política econômica do império mais poderoso da história humana. Essa empresa é a BlackRock. E provavelmente você nunca ouviu falar dela. Vamos ser sinceros aqui, se você nunca ouviu falar da BlackRock é porque você não tem contato algum com o mercado financeiro. Quase todos os dias o seu nome está estampado nas manchetes dos maiores veículos de comunicação do mundo relacionados a finanças. Qualquer um que comece a fazer opções binárias hoje sonha em algum dia trabalhar para eles. Mas como a BlackRock se tornou a maior asset manager do planeta, tendo mais de 10 trilhões de dólares em ativos sob sua gestão? Um pouco menos agora. Existem 3 razões pelo sucesso da BlackRock. A primeira delas é o seu fundador, Larry Fink. Segundo a história bonitinha que todo bilionário inventa para ser visto como o homem do povo depois de ficar muito rico, Fink nasceu em 1952 na Califórnia. Sua mãe era professora e o seu pai dono de uma loja de sapatos. Em 1974 é graduado pela UCLA em ciência política. Em 76 concluiu seu MBA pela mesma universidade. Ainda em 1976, agora com 23 anos, ele inicia sua carreira no mercado financeiro já sendo sondado pelos maiores bancos de investimentos da América, mas Fink decide trabalhar para First Boston, uma das várias instituições financeiras que surgiram dos escombros da crise de 29. Por lá, Fink participa da criação da maior inovação do mercado financeiro desde a invenção da moeda, o Mortgage Bond. Conseguir um empréstimo é quase sempre um pesadelo. Conseguir um empréstimo imobiliário é isso multiplicado por 3 ou 4 décadas. Até a segunda metade dos anos 70, os bancos assumiam todo o risco no financiamento de um imóvel, e isso limitava muito o acesso do público à casa própria, até que os mortgage bonds foram criados, encerrando esse problema. O esquema funcionava da seguinte maneira: o cliente solicitava um financiamento imobiliário para o seu banco. Caso esse cliente tivesse um histórico de bom pagador, o banco concederia esse empréstimo sem grandes questionamentos. Afinal, esse contrato de décadas seria vendido logo em seguida para um banco de investimentos, recebendo uma gorda quantia em retorno. O banco de investimentos que comprou esse contrato iria jogar esse ativo em uma pilha de outros empréstimos adquiridos, criando um pacote chamado Mortgage Bond, e esse pacote seria vendido para os investidores que iriam assumir esse risco e ganhar muito dinheiro enquanto as pessoas seguissem pagando seus empréstimos. Como o campesinato tende a gostar de ter um teto sobre suas cabeças, esse investimento se torna extremamente seguro. Afinal de contas, nenhum banco iria emitir um empréstimo para alguém que não teria condições de pagar, né? Bom, Larry Fink teve participação na criação desse produto e por sua competência e ambição, ele subiu muito rápido na hierarquia da First Boston, se tornando o diretor mais jovem da companhia com apenas 31 anos. Muita gente tinha plena certeza que ele iria se tornar o CEO do banco algum dia. Seus colegas diziam que Fink sempre almejava possuir muito mais do que tinha. Ele sempre quis ser importante, ele sempre foi arrogante, cheio de opiniões, extremamente controlador e intenso, mas acima de tudo, o cara era um gênio, mas até gênios cometem erros. Ele colocou sob a gestão da First Boston mais de $1 bilhão, supervisionou negócios extremamente complexos, ele estava caminhando a passos largos para se tornar um dos nomes mais respeitados de Wall Street, até que em 1986 ele assume uma posição por intuição própria que acabou custando a First Boston mais de $100 milhões, e do dia para a noite, todo o seu prestígio virou pó. Ele se tornou persona non grata na empresa, que dedicou uma década inteira da sua vida. Os seus colegas sequer falavam com ele nos corredores do escritório. Para a maioria das pessoas, esse seria o fim da sua carreira. Não tem como você se recuperar disso. Especialmente em um setor tão competitivo como o mercado financeiro, em que o seu valor é medido pelos seus erros. Ele permaneceu na First Boston por mais 2 anos, até que foi convidado a se retirar. A principal razão pelo prejuízo de $100 milhões que ele acabou causando estava no desconhecimento dos riscos envolvidos naquela operação. Fink disse que a First Boston nem de longe possuía a infraestrutura necessária para realizar as operações daquela magnitude. Os seus funcionários não tinham pleno conhecimento de como estavam fazendo dinheiro. Por causa disso, não sabiam dos riscos que estavam envolvidos naquelas operações. Mas essa ignorância não estava limitada aos gestores. Todo o mercado financeiro daquela época era extremamente incompetente quando se tratava do gerenciamento de risco. Esse foi um trauma que ele carregou pelo resto da vida, e a principal razão pela qual
ele fundou a Blackstone em 1988, com um investimento inicial de $5 milhões de seu sócio Stephen Schwarzman. A ideia por trás dessa gestora de investimentos era entregar para os seus clientes, sejam eles investidores, bancos, fundos ou até mesmo o governo, a melhor gestão de riscos possível. A Blackstone não entraria em um negócio se não possuísse total conhecimento dos riscos envolvidos naquela operação. E essa abordagem se provou um sucesso. Em apenas 5 anos de operação, a Blackstone já tinha mais de $20 bilhões sob gestão. Mas sempre tem um mais, né? Larry Fink e Stephen Schwarzman não tinham uma relação lá das melhores e viviam batendo cabeça para ver quem realmente mandava na companhia. Essa situação escalou até que em 1994 Schwarzman compra a parte de Fink e cada um vai pro seu canto. Nesse mesmo ano, Larry funda a BlackRock e é onde a nossa história realmente começa. O sucesso da BlackRock foi meteórico. Em pouco tempo, a companhia já figurava entre as maiores asset managers de Wall Street. A capacidade de Fink multiplicar dinheiro era lendária e suficiente para fazer os investidores despejarem os seus sagrados dólares nas boas mãos da BlackRock. Em 1999, ela abre o seu capital. Em 2004, compra por $375 milhões a State Street Research and Management Company, uma das mais antigas gestoras de fundos da América. 2 anos depois, a BlackRock se funde com a Merrill Lynch, que administrava mais de $544 bilhões. E em 2009 adquire a divisão de investimentos da Barclays, um dos bancos mais tradicionais e importantes do mundo, que está em operação desde 1690 por míseros 13,5 bi. Nessa altura do campeonato, a companhia já figurava entre as 5 maiores asset managers do planeta, só que ela iria se tornar ainda mais poderosa. A segunda razão pela qual a BlackRock se tornou a empresa que controla o mundo é a crise de 2008. Lembra dos mortgage bonds? Os bancos obviamente não liberaram financiamento apenas para as pessoas que conseguiram comprovar a sua capacidade de honrar suas dívidas. Até meados de 2007, qualquer um conseguia um financiamento imobiliário sem qualquer questionamento do seu banco. Esses contratos de altíssimo risco eram chamados de subprime. E se você não tá com tremedeira só de ouvir essa palavra, deixa eu resumir a crise de 2008 em um parágrafo da maneira mais simplista possível, porque um dia eu vou fazer um documentário de 5 horas sobre. Basicamente, os bancos estavam emitindo subprime como se não houvesse amanhã. Os bancos de investimento misturavam esses contratos de altíssimo risco com contratos de bons pagadores para dar solidez ao produto e os vendiam para os investidores, que na maior parte das vezes eram bancos e fundos de pensão. Como o mercado imobiliário é visto como a base da economia americana, afinal de contas as pessoas gostam de ter um teto sobre suas cabeças e vão fazer de tudo para manter ele lá, ninguém imaginava que alguns milhões de americanos iriam parar de pagar os seus empréstimos. Quem conseguiu perceber esse tsunami chegando ficou muito rico apostando contra o mercado. A BlackRock não foi um desses felizardos, pois eles dificilmente apostam contra o mercado, mas a empresa era tão sólida que a crise se tornou uma marolinha para eles. O Fed não podia permitir que ocorresse um efeito dominó no mercado financeiro. A falência do Lehman Brothers, um dos bancos mais tradicionais da América, fundado em 1850, já havia sido uma catástrofe que poderia levar à falência de todo o sistema financeiro americano e global, porque todos os bancos compram e vendem dívidas entre si. O Fed foi obrigado a intervir para salvar os mesmos bancos que causaram toda essa crise, só que o Fed não poderia fazer isso sozinho. Eles não entendiam o tamanho do problema que foi jogado no seu colo. Afinal de contas, se eles soubessem do risco que representavam os subprimes, é bem provável que essa bolha nem teria estourado naquele momento. Eles buscaram suporte no mercado financeiro e a única instituição que estava lidando muito bem com essa crise era justamente a BlackRock, que desde 2007 já vinha trabalhando para salvar bancos e outras asset managers do colapso, como a JP Morgan e o Bear Stearns. Larry Fink, desde o início de sua carreira, tem um excelente trato com os burocratas de Washington. Muitos dos oficiais do governo foram seus colegas na UCLA e muitos dos seus funcionários já haviam trabalhado no Fed e vice-versa. A BlackRock está intimamente ligada ao governo americano desde a sua fundação na primeira metade da década de 90. Dado o cenário apocalíptico e a atuação da empresa no meio ano que antecedeu a falência do Lehman, um caminhão de contratos do governo foi despejado na porta da BlackRock, no valor de mais de $200 milhões. Contratos esses que permaneceram secretos por meses e muitos até hoje não foram revelados ao público.
A BlackRock foi responsável pela liquidação de centenas de bilhões de dólares em dívidas de todos os bancos da América e fora dela, como o bailout de 301 bilhões de dólares do Citigroup e 180 bilhões do American International Group. O fato mais interessante nessa história toda, além da submissão do Fed aos comandos de Larry Fink e seus analistas, era de que a BlackRock aceitaria esses contratos do governo mesmo que não recebesse um centavo pelo trabalho. Essa foi a maior peça de publicidade da história econômica americana. Nunca antes outra companhia privada teve tanto poder e autonomia dentro do Fed. A BlackRock literalmente ditou a atuação do mais importante banco central do planeta na resolução da segunda maior crise econômica da história. Esse foi um feito e tanto. Se restava alguma dúvida do poder e influência da BlackRock, a crise de 2008 matou todas elas. Principalmente porque nenhuma outra asset manager teria a capacidade de executar aquele trabalho. Eles possuíam os melhores profissionais do mercado, mas o ser humano é falho. E a companhia passou os 15 anos que separam a sua fundação e a crise de 2008 fazendo de tudo para minimizar esse risco. Essa é a terceira razão pela qual a BlackRock é o titã que é hoje. Foi o trauma de Larry Fink em perder 100 milhões de dólares em 1986 por não ter em suas mãos plena ciência dos riscos envolvidos naquela operação. Esse foi o combustível para Fink investir bilhões em tecnologia, tornando a BlackRock a asset manager com a melhor infraestrutura do mercado após criar o seu supercomputador, o Aladdin. Em 2010, esse sistema era formado por mais de 5.000 computadores trabalhando 24 horas por dia, supervisionados por um time de engenheiros, matemáticos, estatísticos, analistas e programadores que monitoravam milhões de operações no mercado financeiro todos os dias para garantir a maior segurança aos seus clientes. Além disso, o Aladdin era capaz de rodar centenas de milhares de simulações todos os dias, conseguindo prever com extrema precisão cada movimentação do mercado, colocando seus clientes sempre na melhor posição possível. Mas esse serviço não era exclusividade apenas dos clientes da BlackRock. Outras companhias e indivíduos utilizavam essa capacidade computacional para executar os seus próprios investimentos. Só que isso foi há mais de uma década atrás. Hoje, o sistema é hosteado pela Microsoft Azure e por causa disso, ele se expandiu muito. Em 2020, o Aladdin administrava mais de 21,6 trilhões de dólares, um pouco mais que o PIB americano naquele mesmo ano. Isso é muito poder nas mãos de apenas uma empresa. E Larry Fink tem plena consciência disso. Afinal de contas, esse sempre foi o seu objetivo final. A BlackRock se tornou um governo paralelo. Atualmente, a BlackRock oferece basicamente 3 produtos: fundos ativos que tentam superar o índice, fundos passivos que seguem o índice e ETFs, que são fundos geralmente passivos, mas que você compra suas cotas diretamente no seu home broker, como se fosse uma ação normal. Cada produto tem a sua vantagem e a sua desvantagem, e é através deles que a BlackRock ganha muito dinheiro e exerce o seu poder dentro do mercado. Mas é claro, a BlackRock tecnicamente não é dona de 6,20% da Apple, 6,70% do Meta, 6,10% da Alphabet ou 6,90% da Microsoft. Os donos dessas ações são os cotistas, indivíduos e organizações que compram cotas dos fundos administrados pela BlackRock, seja ele ativo, passivo ou um ETF. E esses cotistas cedem o seu direito ao voto para a BlackRock, que vai utilizar esse direito da maneira que melhor servir aos interesses dos seus cotistas na teoria. A BlackRock tem plena autonomia para decidir os rumos das maiores companhias do planeta sem que ninguém possa interferir nisso, porque eles são grandes demais para se importar com as vontades de um cotista individual, mesmo que ele tenha milhões aplicados naquele fundo. A maior parte das companhias que compõem o S&P 500, cujo ETF mais valioso no catálogo da BlackRock está indexado, são tão fragmentadas que um grupo muito pequeno de acionistas consegue controlar os rumos dessas empresas sem muitos problemas. Os 6,10% que a BlackRock possui de Google, para um leigo, pode parecer pouco, mas esse é um valor tão descomunal que torna a voz da BlackRock uma das mais altas entre os acionistas. Se a BlackRock está insatisfeita com o trabalho do CEO da Google, basta que ela convença meia dúzia de acionistas a convocarem uma assembleia, onde será votado o futuro desse executivo. Seguindo a tendência da vasta maioria das empresas com capital aberto ao redor do mundo, a massa de minoritários que só se interessam por dividendos e com o preço dos papéis na bolsa não se darão ao trabalho de votar
ressaltar. A BlackRock só terá o trabalho de convencer a Vanguard e mais meia dúzia de outras gestoras de fundo a chutarem esse CEO para colocar outro no lugar. E esse poder de voto será utilizado nas mais importantes decisões que envolvem a gestão e o futuro de uma companhia, e a cada dia que passa, está sendo monopolizado pelas asset managers. As três maiores do mercado, BlackRock, Vanguard e State Street, controlam em média 18,7% das ações de cada uma das companhias listadas no S&P 500. Elas argumentam que não votam em bloco, mas nós fingimos que acreditamos nisso. O ponto é, a BlackRock tem uma agenda bem clara e explícita. Larry Fink, desde 2012, publica em sua carta anual aos CEOs uma defesa a pontos específicos da pauta ESG, seja a sustentabilidade ou uma suposta preocupação com o bem-estar da sociedade, mas nada muito incisivo, até que em 2018 ele dá um ultimato ao mercado. Nada sutilmente ele anuncia que as empresas que não se submeterem ao ESG não receberão investimentos de sua empresa. Ele diz que a sociedade demanda que as companhias públicas e privadas sirvam a um propósito social, que as empresas não devem se importar única e exclusivamente com o lucro, mas também em contribuir positivamente com a sociedade, e deixa bem claro que as empresas que não estiverem profundamente engajadas com qualquer coisa que seja tendência no momento serão boicotadas pela BlackRock. Mas, palavras ao vento? É só ignorar, né? Não dá pra ignorar a maior asset manager do mercado, especialmente quando ela tem poder de voto nas maiores e mais importantes companhias do planeta. A BlackRock nos últimos 20 anos vem pressionando todas as empresas em seu portfólio a se submeterem ao ESG, se posicionando quase sempre ao lado de investidores ativistas, independente de qual seja o contexto, e não se importando se essa decisão pode vir a causar prejuízos para a companhia e, consequentemente, aos cotistas do fundo que ela mesma administra. E com isso, mais e mais empresas acabam adotando essa pauta e coisas incríveis acontecem, como a ExxonMobil extraindo 5 milhões de barris de petróleo por dia, se comprometendo em reduzir as emissões de carbono, ou a Disney inserindo migalhas de relacionamentos homoafetivos em seus filmes de uma maneira extremamente conveniente para ser removido para o lançamento no mercado chinês. Esse é o ESG. Uma pincelada de governança e um caminhão de hipocrisia, mas que Larry Fink e seus coleguinhas bilionários adoram porque fazem eles se sentirem parte de algo maior do que simplesmente acumular riqueza. A pandemia do Covid-19 foi a reafirmação do poder da BlackRock dentro do governo americano. O mercado financeiro já estava se preparando há muito tempo para a maior depressão econômica da história, que ironicamente será um efeito rebote da intervenção dos bancos centrais durante a crise de 2008, mas esse é um assunto para outra hora. A paralisação da cadeia global de suprimentos colocou a economia de todas as nações de joelhos. O lockdown foi algo que nem o mais pessimista economista austríaco que enxerga crises em todos os cantos poderia ter previsto. Os efeitos dessa política levaram décadas para serem plenamente compreendidas, mas podemos afirmar com alguma segurança que foi terrível. A pandemia teve início em dezembro de 2019 na China, mas os primeiros efeitos econômicos já foram sentidos em fevereiro, mas foi em março de 2020 que as bolsas ao redor do mundo derreteram. A segunda semana daquele mês foi a maior carnificina de valor desde 2008. O Dow Jones despencou 7,79% no dia 9, 9,99% no dia 12 e 12,9% no dia 16, forçando a bolsa a acionar o Circuit Breaker pela terceira vez em 2 semanas. Londres, Nikkei, Xangai, Frankfurt e todo o resto do planeta se viu uma situação ainda pior. A B3 interrompeu as negociações 3 vezes entre os dias 9 e 12 de março. Foi uma catástrofe que parecia ser o início da Grande Depressão que está sendo gestada desde 2008. Os mercados despencaram mais de 30%, mas não foi dessa vez. Os bancos centrais interviram muito rápido antes que as coisas escalassem. E adivinha quem estava lá para limpar a bagunça e colocar as coisas no lugar? Em 25 de março de 2020, o Fed oficializa a contratação da BlackRock para executar um serviço muito similar ao realizado em 2008. Eles iriam estabilizar e acalmar o mercado novamente, impedindo um potencial efeito em cascata. O Fed, pela primeira vez na história, passa a comprar dívida das empresas e ETFs. E quem iria decidir de qual empresa a dívida seria adquirida, ou ETF, seria a BlackRock, que junto com a Vanguard e a State Street controlam 80% dos ETFs disponíveis no mercado. Esse
era um ótimo negócio, mesmo que o Fed estivesse pagando um troco de pinga pelos serviços da BlackRock. Não que Larry Fink desse a mínima para esse pagamento, apenas o fato de que o Banco Central americano está comprando ETFs já era o suficiente para bagunçar o mercado. Os investidores não precisavam pensar muito. Se o Fed está comprando o ETF X, eu vou comprar ele também, principalmente aqueles da BlackRock, uma vez que são eles mesmos que estão coordenando essa operação. Muito simples. E só esse fato tornou produtos que já eram grandes em colossos, literalmente do dia para a noite, fazendo a BlackRock muito mais rica, fechando o segundo trimestre com um lucro de 1,2 bilhões de dólares e administrando 7,3 trilhões. Afinal de contas, 8 dos 16 ETFs adquiridos pelo Fed eram produtos dela. A injeção de 8,7 bilhões de dólares apenas em ETFs conseguiram segurar o mercado por algum tempo, mas a pandemia seria o pesadelo do governo americano por mais 2 anos e durante todo esse tempo a BlackRock esteve lá, aconselhando e guiando a tomada de decisões dos oficiais de governo do principal banco central do planeta em um dos momentos mais delicados da história recente, solidificando a sua posição de governo paralelo. Eles de fato conseguiram se tornar o mais perto que uma empresa privada pode chegar de ser um banco central. Eles são grandes demais para falir e o Estado não tem capacidade alguma de sonhar em regulá-los, já que aqueles que supostamente teriam o poder para fazer isso estão na folha de pagamento da BlackRock, que não mede custos para garantir que os seus políticos estejam no poder defendendo os interesses da companhia, não importando se esse parasita é democrata ou republicano. No fim do dia, são todos iguais. Em resumo, o Fed já terceirizou as suas responsabilidades há mais de 14 anos. E não existe a menor possibilidade disso mudar. O poder político de Larry Fink é imensurável, especialmente hoje em um mercado fragilizado pela pandemia e que agora compete diretamente com os títulos de dívida pública do governo americano e europeu pelo rico dinheirinho dos investidores, que neste momento valorizam muito o ESG, mesmo que não dê resultado algum e seja efetivamente um fracasso, mas graças ao trabalho de convencimento ou imposição da BlackRock nas últimas 2 décadas, essa palhaçada contaminou quase todas as empresas listadas no S&P 500, Ibovespa, Nikkei, Londres, Frankfurt, Xangai, se tornando até mesmo programa de governo em vários lugares. Em outros, quase foi a Constituição. O fato é, o ESG veio para ficar. A BlackRock veio para ficar. A não ser, é claro, que algo catastrófico aconteça. Minha não recomendação de investimento: se prepare para o pior.